Boa noite, querido. Pai do Senhor, sou o pastor Evilásio da Dulce. Olá, pessoal. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Estamos aqui, querido, direto de Fortaleza, nessa noite, para a gente trazer a série bíblica, né? Famílias bíblicas, né? Aprendendo com famílias bíblicas. Nessa noite nós vamos falar sobre a família de Lídia, né? Muita gente não conhece Lídia, né? Verdade. Mas nós queremos realmente trazer, eu quero ler o versículo, né? Que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 40, né? Que fala exatamente sobre isso, dizendo exatamente a história de Lídia, né? Depois de ser batizado, nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entre em minha casa e aí ficai. Na verdade, aqui o texto, né, de Lucas, né, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 40, vem falando exatamente quando Lídia recebeu o apóstolo Paulo e Silas como os missionários na sua casa, né, a casa de oração. Verdade. Então Lídia, na verdade, é uma mulher realmente que, naquela época, uma mulher gentia, mas uma mulher que se converteu ao judaísmo. E mais na frente ela recebeu Jesus Cristo no seu coração. Olha que coisa tremenda. Né? Essa mulher de Deus, né? Lídia. E era uma mulher que vivia, era nascida ali em Tiatira, na Ásia Menor. E aí ela foi morar em Filipe. Imagina que em Filipe as coisas eram muito maiores, né? Ela foi morar ali em Filipe. E é interessante que ela foi morar em Filipe e ali todas as coisas dela cresceu. Ela trabalhava com púrpura, vendia púrpura para as riquezas, para as pessoas ali de Tiatira, depois as pessoas ali, a nobreza ali de Filipos. Então era uma mulher que pegou a sua casa e dedicou a sua casa a atender os missionários, a servir os missionários, principalmente quando ela se converteu ao Senhor Jesus, né, Dulce? É verdade. Quando a gente pensa na Lídia, né, pessoal, a gente pensa numa pessoa comum, né? Uma pessoa que aconteceu com a vida dela, o que aconteceu conosco um dia, né? Nós tínhamos uma vida comum, trabalhávamos, fazíamos tudo o que a gente faz hoje, mas um dia aconteceu algo diferente na nossa vida. O que aconteceu? Encontramos com Jesus Cristo, né? E esse encontro da Lídia com Jesus, com a pregação do Evangelho, né? Com certeza, quando o apóstolo Paulo passou ali, né, por aquela cidade, ela ouviu a pregação e a pregação abriu o coração dela, ela se converteu, né, pessoal? Do mesmo jeito que aconteceu conosco. Mas a gente percebe que para a história da Lídia houve a evidência dessa conversão. Qual foi a evidência dela ter agora ser nova criatura, né? Foi que ela pôde abrir a casa dela para a pregação do Evangelho, né? A Bíblia diz que foi uma das primeiras casas onde as portas se abriram, né, lá no Oriente, para a chegada do Evangelho para outras pessoas, né? Então a gente percebe que, olha o que o Evangelho faz conosco, né? Quando verdadeiramente o Evangelho é boas novas para a nossa vida, gente, quando a gente recebe boas novas, quer dizer o quê? Boa notícia. Então, quando a gente é uma boa notícia para a nossa vida, o que mais a gente quer é que essa boa notícia alcance outras pessoas, né, Evilásio? É interessante que quando nós pensamos no trabalho de Lídia, e ela, sua família, sua casa, seu lar, a gente pensa que eles foram a ponte que ligaram a abertura da igreja de Filipe, dando todo apoio a Paulo. Paulo ali teve todo apoio porque a casa de Lídia era uma casa de oração. Será que a nossa casa tem sido casa de oração? Verdade. Será que a nossa casa tem sido casa como ponte de ligação para que o evangelho possa crescer, que o evangelho possa caminhar? Pois foi através da casa de Lídia que houve a abertura da igreja de Filipe. Olha, né? só. A igreja de Filipe, né? A igreja dos filipenses, teve abertura dentro da casa de Lídia. Essa mulher convertida, uma mulher que era gentia, e ela nasceu ali em Tiatira, foi para Filipe, depois se converteu ao judaísmo e depois se converteu
ao caminho chamado Jesus Cristo. Glória a né? Deus. Pela fé. Então, será que a nossa casa tem sido essa casa de oração, essa casa que tem realmente ajudado a crescer o Reino de Deus, o Evangelho? Verdade. Será que a nossa família tem levado essa mensagem de Jesus Cristo? Porque ali foi estabelecida ali a igreja dos Filipenses, através do apóstolo Paulo, que foi recebido dentro da casa de Lídia, né, Dulce? É verdade, né, pessoal? E a gente, quando a Bíblia não fala muito sobre a vida da Lídia, né? Sobre a família dela, se ela era casada, os filhos. A Bíblia não diz detalhes, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bem sucedida, né? Ela era uma empresária muito bem sucedida, né? E a gente fica pensando, poxa vida, essa mulher, né, que não passava necessidades financeiras, né? Ela foi atraída pelo Evangelho não porque estivesse passando alguma dificuldade, não era como algumas pessoas, né, que precisavam, né, estavam necessitadas de alguma coisa na área financeira, ou era leproso, ou era cego. Não era nada disso, era uma mulher muito bem sucedida, resolvida, né, vamos dizer, né, empresária na época, imagina, né? Então a gente percebe que a Lídia, ela foi alcançada pelo amor, né? Ela ouviu a pregação e o Espírito Santo, né? Ele sabia que o Evangelho ia precisar de um lugar onde a igreja pudesse se estabelecer, né? Então, Lídia, ela era essa mulher, né, que abriu a casa dela para o Evangelho. Pessoal, a gente trazendo para dentro da nossa casa, né? Nós temos talentos que Deus nos deu, né? Nós temos todos os nossos dons e talentos, a gente sabe que veio do Senhor, né? E essa mulher, né, que era vendedora de púrpura, né, Vilas? Ela tinha esse dom, né, de ser empresária, né, vendedora, bem-sucedida. A gente sabe que foi um dom que Deus deu para ela, mas ela usou para a glória de Deus, né? Abriu a casa dela para ali ser um ponto de pregação, trazendo para nossa casa hoje. Gente, um dia nós fomos alcançados por esse amor. E o que tem que mover a nossa vida, né, para que nós possamos receber pessoas dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ter o cheiro do Espírito Santo, né? As pessoas que entrarem ali, seja para o que for que elas forem fazer. Às vezes a gente convida pessoas para tomar um lanche na nossa casa, para fazer um churrasco, para tanta coisa, para uma comunhão gostosa de amigos. Aquela reunião, ela tem que ter um propósito divino. Qual é? A pregação do Evangelho. Né? A gente precisa pregar o Evangelho, né, dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ter uma motivação divina. As pessoas que chegarem na nossa casa têm que saber que ali é pregado o Evangelho, né, Vilas? Eu acho interessante que uma das coisas que aconteceu mais misteriosamente na vida de Lídia, que traz esse milagre, é que ela abriu o coração dela para a fé. Né? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que ela abriu seu coração para a fé. Verdade. Então, a fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A fé no caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, ela abriu o seu coração com tanta fé que a casa dela virou casa de oração. Verdade. Que a casa dela ficou ponte de ligação para que o Evangelho pudesse crescer. Alcançar mais pessoas. Alcançar vidas e vidas através Glória do apóstolo Paulo. Deus. Quando ele ali fundou, através da casa de Lídia, fundou a igreja de Filipe, né? Os filipenses. Filipos, a igreja de Filipe. E o que é interessante, né, é que nós podemos entender que naquela época a casa dela foi aberta para receber missionários, receber homens de Deus, né? Será que a nossa casa tem sido lugar de habitação dos homens de Deus, dos líderes de Deus, dos homens que levam a palavra de Deus, casa de oração, casa que funciona como uma habitação do povo de Deus. Verdade. A nossa casa, o nosso lar precisa ser habitação do povo de Deus. Será que a minha e a tua casa tem sido isso? Será que a nossa família tem sido canal de bênção para abençoar aqueles missionários, aqueles que levam a palavra, aqueles que seguem o caminho, aqueles que fazem com que o Evangelho do Senhor Jesus cresça, multiplique, que ganhe alma, que ganhe vidas, que ganhe famílias, que ganhe lares para realmente serem farol, direção, para dar vida a outros casais, né? Por isso, nessa noite, nós estamos aqui falando exatamente dessa família, a família de Lídia,
Verdade. Ela e a casa dela serviram ao Senhor, né? Verdade. Então é muito importante que a nossa casa, a nossa família, faça exatamente isso. Venha praticar, que a nossa casa seja casa de oração, casa de bênção, casa onde existe um porto seguro para os missionários, para os homens de Deus, para aqueles que levam a palavra do Senhor, né? É verdade. É tão importante, né, gente, nós sermos bons anfitriões, né, do povo de Deus, né? Tão bom a gente receber com alegria o povo de Deus dentro da nossa casa. E a coisa tão importante que Lídia fez, né? Como o evangelho foi boas novas para a vida dela. Ela quis que outras pessoas também fossem alcançadas por esse grande amor de Deus. Que a nossa casa também seja assim. Que o que foi bom para nós queiramos também que seja bom para outras famílias. E que Deus nos use, né, Vilas? E eu acho tremendo, né, que a palavra de Deus diz que alguns sem saber receberam anjos, né, do Senhor. Verdade, né? Alguns sem saber. Eu não sei se vocês abrigaram anjos, né? Então, às vezes você pode receber na sua casa pastores, líderes, missionários. Dando honra a eles, né, Vilas? Dando honra, honrando, né? Então a Bíblia diz isso. Esteja atento, né? Amém. Quem você está recebendo, quem você está dando porto seguro, abrigo, para quem você está dando abrigo. Verdade. No seu lar, na sua família, na sua casa, né? Que seja assim na nossa família, Amém. que seja assim na sua família, né? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, entregamos esse momento de famílias bíblicas, Pai, família de Lídia, Pai. Obrigado, Pai, porque esse exemplo que fica para nós, que a gente possa aprender com essa mulher. Os recursos dela, Pai, foram usados, Senhor. Ela como uma empresária, Pai, bem-sucedida, mas os recursos dela foram usados para a obra. Foram usados, Pai, para a obra, para poder sustentar missionários, para poder dar apoio, Pai, para que o Evangelho fosse pregado, para que as casas de orações, para que as igrejas fossem implantadas, Pai, através do apoio, do esforço de uma mulher chamada Lídia, que a família dela veio servir ao Senhor. Pai, abençoa, Pai, cada família, em nome de Jesus, Pai. Que cada casa, Senhor, possa, a gente em cada lado aqui, Senhor, nós possamos tomar como exemplo a vida dessa mulher, que a nossa casa verdadeiramente, Aleluia, Senhor, Jesus. seja, Senhor, a tua habitação, que a nossa casa seja Senhor. Casa de oração, Pai, cada Aleluia, família. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Até sábado com a nossa live, né? Live Família às 18 horas, né? Deus abençoe, queridos. Beijo.